Boa noite! Tudo bem, pessoal? Vou colocar aqui o nome da nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre marketing jurídico. Hoje nós temos um convidado especial. É o Bruno Portela. Vamos entrando, vou esperar aqui só uns minutinhos para a gente poder chamar o Bruno. Bruno é consultor, palestrante, professor, vai nos trazer aí bastante conteúdo, né, nesse ramo do direito, em que temos sempre muitas dúvidas. Vamos lá, já vou chamá-lo. Ei, Olá, Bruno, olá, e aí? boa noite, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo jóia, tá ouvindo direitinho? Maravilhosamente bem, e você? Tudo jóia, perfeito também. Então tá Bruno, bom. inicialmente eu gostaria de te agradecer aí por ter aceito o meu convite, Prazer, trazer esse prazer. tema aí para gente, que nós advogados temos muitas dúvidas, né? Porque é um ramo muito delicado, até mesmo porque a gente tem aí o órgão que regula, né, os advogados, a OAB. Então, sempre trazer conhecimento nessa área e nos instruir aí quanto mais sobre o tipo de marketing jurídico podemos fazer, né? É sempre de bom grato. Então, gostaria muito de te agradecer aí por poder compartilhar conosco aí todo o seu conhecimento. Não, prazer todo meu, E eu queria Carmélia. queria que você fizesse aí uma apresentação para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu escapei do direito aos 45 do segundo tempo. E quando eu falo que eu É. escapei é porque eu acho que eu seria um péssimo jurista, advogado, o que fosse. Mas você lembra quando a gente fazia aquele teste de orientação vocacional? E aí, Sim. quando eu fiz ali no segundo grau, deu que eu gostava muito de história, geografia, literatura, português e tal, humanas, direito. E eu venho de uma Uhum. família de grandes advogados e juristas, tanto da família do meu pai, sobretudo da família do meu pai, mas também da família da minha mãe. Inclusive, meu avô Uhum. tem o prédio do tribunal ali na Rua Goiás, tem o nome dele, a escola judicial tem o nome dele, então tinha uma coisa meio que de doutrina ali, né? E eu fiquei, Ai, que juro que eu bacana. fiquei, Camila, uns 2 anos da minha vida sem pensar muito vocacionalmente. O único irmão da minha mãe vivo, ele era um dos maiores especialistas em direito de shopping center do Brasil, ainda é, Uhum. mas e ele falava, o dia que você entrar no curso de direito, você começa a trabalhar no escritório. E do outro lado também o pessoal falava, né, com o nome do seu avô, quantas portas irão se abrir e tal, mas vinha uma responsabilidade também. Eu só comecei a pensar de fato em, né, o que eu faria trabalhando como advogado e tudo mais no terceiro ano. E aí eu descobri a comunicação, 45 do segundo tempo, fiz vestibular, passei e estou aí até hoje. Então, É. 2020, o meu pai já voltou a falar comigo, tem pouco tempo. Não, mas acho que esse negócio de vocação a gente aprende todo dia. Então, eu tenho um super respeito pela área, obviamente, conheço várias pessoas, mas tenho plena convicção de que eu não seria um bom advogado, não.
Eu sou muito É, feliz e realizado com tudo que eu faço. Eu me formei em publicidade, mas sempre trabalhei com marketing, sempre trabalhei na área de planejamento, na área de estratégia, que é o que eu gosto, com comunicação, e já tive a oportunidade de, igual a gente está batendo papo aqui, já falei várias vezes para turmas de direito. Aliás, eu acho que cada vez mais existe essa aproximação daquilo que é da gestão, daquilo que é da estratégia com o direito, sobretudo para quem segue a área do direito empresarial. Já fiz palestras, enfim, já circulei. Já entrei numa sala errada uma vez, que foi um caso hilário. Eu dava aula no prédio de humanas, né? E aí eu errei a sala, primeiro dia de aula, início do semestre. Eu entrei numa sala de aula e comecei a dar aula, apresentando ali o programa do semestre e tudo mais. Era uma disciplina de pesquisa. E demorou uns 20 minutos para alguém levantar a mão e falar: professor, acho que você está na sala errada. E eu falei: mas essa sala não é quarto período? Ele falou: mas é quarto período de direito. Eu falei: gente, mas eu estou explicando aqui que a gente vai ter uma disciplina de pesquisa de mercado e tal. E aí muita gente falou: mas eu estava achando interessante, nossa, que diferente isso, né? E tal. Acho que eu fui o primeiro professor ou professora que entrou lá mais informal. Hoje eu até coloquei aqui, ó, vou até levantar, até coloquei um paletó aqui e tal. Mas olha, tá eu bonito. tava mais informal, né? Geralmente eu dava aula no curso de comunicação, então eu me vestia mais informalmente e acabei dando 20 minutos. Então eu tenho isso no meu currículo, 20 minutos de aula errada para uma turma de direito. Mas eu já falei bastante Direito. do tema. Então, quando você me chamou, aceitei com super prazer aí. Muitíssimo obrigada. Bruno, então vamos iniciar, né? O que é que você traz aí de bom para a gente falar um pouco aí sobre marketing jurídico, né? A gente tem visto muito o que se falar, mas ainda é um tema muito delicado de se tratar aí. O que é que você vai trazer de novo para a gente? Ó, eu acho que, de novo, é o seguinte: a gente pôs esse nome aí na live só para atrair o pessoal, porque, sinceramente, em 2020 não existe mais marketing jurídico, marketing estratégico, marketing voltado para clínicas, e muito menos marketing multinível, tá? Existe marketing. O que acontece, você mencionou, existe um código, que é o código da OAB, que é um código de posturas, um código de comunicação e tudo. E muita gente fala assim: marketing não serve para um escritório de advocacia, o marketing não serve para a formação do advogado, da advogada. E não é verdade. Acho que o grande problema começa com o fato de que as pessoas confundem marketing com publicidade, propaganda, exclusivamente, não é? E a gente já venceu essa etapa há muito tempo, Carmélia. Então, se a gente tirar essa parte de que a propaganda é só uma vertente, é só, eu diria, é só parte das ferramentas estratégicas de marketing, tem muitos outros elementos de marketing que podem e devem ser utilizados, não só no direito, mas também no segmento clínico, em outras áreas, no direito público, na administração pública, enfim. Então, acho que o pessoal ainda tem um pouco de medo dessa questão de marketing, justamente por isso. Uhum. Eu acho que aí, né, remetendo à questão do próprio código da OAB, o que não pode no Brasil, que às vezes a gente vê em outros países, tem até uma série que eu adoro, que é um spin-off lá do Breaking Bad, que é Better Call Saul, e ele faz anúncios na televisão, né, ele trabalha na área criminal, então ele faz anúncios na televisão, que acho que é daí que vem, inclusive, a expressão pejorativa advogado de porta de cadeia, não é? Mas porque, primeiro, não é legal. Segundo, não é bem visto. Terceiro, será que traria os resultados esperados, se fosse o caso? Mas outras questões culturais, socioculturais envolvidas. Mas se a gente for pensar na questão do próprio marketing mesmo, tem muitos outros elementos. Que começa sim na comunicação. Então, o que eu posso dizer, e claro, de uma maneira geral, mas sem generalizar, é que justamente por isso, por não ter esse tipo de conhecimento, não ter esse tipo de formação num curso de direito, talvez outros preceitos de marketing tenham ficado, eu não diria esquecidos, mas colocados de lado.
por exemplo, a questão da identidade. E eu já tive a felicidade de trabalhar com advogadas que, inclusive, trouxeram esse desafio. Elas estavam montando um escritório e falaram: a gente não quer essa identidade padrão. Fulana, Ciclana e Beltrana, advogados associados. Elas queriam um nome, teve um trabalho de naming. E depois, na hora de criar a identidade visual, também. Elas falavam, elas eram super jovens e professoras. Na época, eu falo eram porque elas não são mais uma sociedade. Mas elas queriam um nome. Criando um nome para uma empresa, e elas acharam mó barato a ideia de fazer exatamente isso, um processo de criação de um nome que as representasse, e depois pensar, nosso cartão vai ser assim. Será que se a gente distribuir esse cartão, as pessoas vão remeter a gente aos nossos trabalhos jurídicos, ou vão levar a gente a sério? E na época, isso tem bastante tempo, se eu não me engano, isso foi em 2008, elas queriam colocar uma questão de feminilidade na coisa, porque era uma sociedade feminina, apesar de que cada uma trabalhava numa área específica do direito, era uma sociedade feminina, então elas queriam colocar aquilo em um meio que muito masculinizado também e tal. Então foi super legal esse desafio e o resultado e os impactos também, porque era muito diferenciado. E diferenciação é algo que tá lá na primeira cartilha do marketing. Então essa aí já começa nessa questão diria até de estruturação. Depois de forma de apresentação. E aí eu, completamente leigo que sou, de fora, muitas vezes, como um potencial cliente, talvez, para as empresas e para os escritórios, às vezes não diz muito o que é. Sabe como? Não diz, né? Claro, a gente faz esse trabalho, eu conheço você e tudo mais, mas quando a gente vê casa gestão legal, já tem um conceito de valor por trás. Né? Quando a gente vê, às vezes, um escritório que simplesmente fala escritório de advocacia, até eu descobrir o que é e tudo mais, está faltando alguma coisa na comunicação. Mas, de novo falando, não é justamente a falta de requisitos, a falta do conhecimento para que isso aconteça. E aí também não tem nada a ver com código de postura, nem nada disso. Como outras áreas também tem. Imagina, você vê lá, não sei, consultório médico. Até você saber qual que é a especialidade, quem que é atendido ali, se existe, né, o convênio e tudo mais, também tem esse ciclo. Uma outra questão tem a ver com a transformação digital, que já vem acontecendo há muito tempo e talvez tenha sido aí catapultada pelo coronavírus. Quando a gente faz buscas, onde a gente busca? Onde a gente busca? No Google. Então, aquela história do escritório, da empresa, ou mesmo dos profissionais, terem essa questão do georreferenciamento, de serem encontrados, como vão ser encontrados, que tipo de conteúdo tem naquilo ali. Aí, a partir disso, abre-se uma outra série de precedentes de comunicação, que dá para trabalhar marketing de conteúdo, dá para trabalhar o inbound marketing para captação de clientes. Trazendo esses clientes, dá para trabalhar marketing de relacionamento, dá para trabalhar a gestão desses clientes, key account, que é gestão de contas, isso já é bem feito, sobretudo naqueles players com direito empresarial. E aí começa todo um trabalho de entender quem que é o público, posicionar a estratégia, segmentar para um mercado. Então aí a gente esquece o lado jurídico da coisa, o lado legal, e vamos pensar como uma organização que presta serviços, que entrega produtos e tudo mais. Então, assim, eu faço até uma crítica dessa tentativa de segmentação do marketing para áreas que funcionou durante um tempo e, claro, funcionou no Brasil, tem inclusive vários livros publicados por editoras jurídicas e tudo mais, mas justamente os livros falam o básico do marketing em geral. Eles mostram isso, que você que trabalha no segmento jurídico pode utilizar várias outras ferramentas de marketing se você estava achando que o marketing é só publicidade e propaganda. Exato. Bruno, eu já ouvi falar muito também de marketing por indicação, que inclusive os advogados vêm usando muito isso, né? Porque
por ser um marketing lícito, né, perante o Código de Ética da OAB. O que você tem para falar aí para a gente um pouco sobre marketing por indicação? Não sei se é bem esse o termo, correto? Pois é, esse é outro termo perigoso, né? Eu não sei por que quando o pessoal não sabe o que é direito, coloca a palavra marketing antes, sabe? Quando eu trabalhei em Uhum. organizações, que hoje, hoje já há 14 anos eu presto serviço de consultoria, mas quando eu trabalhava para organizações em departamentos era muito engraçado, porque toda hora que tocava o telefone e alguém não sabia o que era, ou quem fazia aquele serviço, destinava ao marketing. Até o dia que eu falei com a minha equipe, eu falei, gente, o pessoal não sabe o que a gente faz. Porque tudo que coloca marketing, igual eu falei, é questão do multinível. Não existe marketing, Uhum. não é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de negócio, que é aquela história, né? Eu te indico, você indica mais duas pessoas indicam quatro, que ficaram negócios que ficaram famosos e não tão bem famosos ou bem falados nos anos 80 com aqueles esquemas de pirâmide, os esquemas hoje multinível, eles têm mais esse caráter de perna e tudo mais. Aí eles colocam marketing para dar essa enfeitada. De novo, Carmélia, o pessoal Aham. não sabe o que é marketing, sabe? Então começa a falar isso, É. marketing por indicação é meio perigoso, porque olha só, na verdade o termo técnico que existe, ou a área do marketing que existe para isso, se chama marketing de relacionamento. E aí tem um capítulo Hum. dentro de marketing de relacionamento que chama marketing de influência. E é tão básico, que fica parecendo uma coisa de outro mundo, mas é tão básico que é o seguinte: eu presto um serviço para você, como eu presto, né? Eu estou prestando um serviço de Aham. assessoria para você, de mentoria. Você gosta, você conhece uma pessoa que tem alguma dor, algum problema que a Slap, que é a minha empresa, pode solucionar. Você me indica, mas indica por quê? Porque você teve a experiência positiva. Até aí não tem Exato. nenhum problema. O que o pessoal confunde, e aí que entra a questão da ilegalidade, é se a gente fizer parcerias. Então, eu vou Uhum. simular uma situação aqui, não Oferecer acontece, algo mas em troca, às mas vezes. se acontecer, né, que a gente faça, obviamente, da melhor maneira em termos de amparos legais. Então, olha só, imagine você que tem uma empresa, né, a casa é especializada então em gestão e controladoria para escritórios de advocacia. Imagine que eu tenho, então, uma empresa de consultoria de gestão para escritórios de advocacia, ou consultoria em comunicação e marketing para escritórios de advocacia. Como é que a gente pode fazer? A Uhum. gente pode parceirizar. Então, a gente pode oferecer serviços conjuntos ou a gente pode oferecer serviços complementares. O que acontece? Eu te indico e você me indica. Se nós combinarmos Uhum. entre nós alguma forma de remuneração entre nós, é um outro processo. O que a gente não pode fazer? Transferir esse tipo de custo para os nossos clientes. Entendeu a questão? Então, o pessoal confunde Entendi. muito essa formação de redes de relacionamento e redes de parceria, que não tem problema nenhum. Se a gente pegar em outra área, engenheiros e arquitetos e decoradores e designers não trabalham juntos? Sim. Exatamente Aham. essa questão, Muito. né? Ou mesmo quando a gente é cliente, você, a arquiteta, faz um projeto para sua casa e ela te indica um sofá para comprar. Você vai na loja, compra o sofá e ela é remunerada por aquilo. Mas por quê? Porque ela Uhum. indicou e é lícito, né? E essa questão Uhum. é, ela Da parceria, né? é uma questão de parceria. Do tipo, você me indica clientes que eu, de alguma maneira, te remunero. O que precisa fazer nesse caso, e aí também é outro pilar de marketing que acontece, é exatamente transparência. Não pode parecer algo Uhum. velado ou algo embutido, que aí é o pior. Agora, trabalhar essa questão do marketing de influência hoje é fundamental. E Uhum. muita gente fica pensando nisso, mas muitas vezes descuida, porque às vezes você tem uma cadeia, uma rede de clientes que foram bem atendidos. É tão fácil hoje da gente pedir um depoimento sincero e transparente. Eu termino meu trabalho com Isso você e aí. falo, Carmélia, atingiu os seus resultados? Cumprimos nossos objetivos? Você topa gravar um vídeo ou escrever um depoimento? Para quê? Ou se outra pessoa do seu segmento for me contratar, ela vai falar, ó, então tem um portfólio, tem uma expertise. Antigamente a gente fazia isso com Uhum. recomendação.
Quando eu comecei a minha carreira como consultor, acontecia isso. Quando a pessoa me contratava, falava assim, você pode me passar uma referência? Aí eu passava de um ex-cliente, e aí ele ligava e falava assim, olha, o Bruno foi seu consultor? Foi, você gostou? O que você achou? E tal, e ele cumpriu tudo que vocês combinaram? Sim, e ele aparecia para as reuniões, aparecia, ele chegava atrasado. A recomendação. Gente, isso sempre existiu. O que o marketing, na verdade, faz, como todos os elementos da gestão, é processualizar isso, é transformar isso num processo. Então, tem métodos, tem metodologias, tem a categorização dos processos e tem o compromisso com o resultado. Mas acho que você tocou num ponto interessante, porque a gente tem que tomar cuidado para ver até que ponto isso esbarra na questão da legalidade. Exato. Estou vendo que teve uma perguntinha aqui, Bruno, da Fabiana. Olha aqui, poderia me falar sobre o curso... Peraí, que sumiu. Cadê? Sumiu. Poderia me falar sobre o curso em Growth. E o que não estou sabendo hoje. Bom, eu adoro esse tema, que é Growth Hacking, que é justamente um processo de trabalhar metodologias ágeis para a solução de problemas e tudo mais, e que ele é muito interessante, muito utilizado para o marketing, porque ele é a base de tentativa e erro. Então você testa várias soluções até encontrar a melhor. Aí muita gente fala assim, mas você testa com quem? Você testa com os clientes. E aí você fala, mas testar com os clientes não é estranho? Não, não é estranho. Essa que é a grande questão. E sabe aí, Fabiana e turma que está assistindo, um dos maiores incentivos que eu tenho dado como consultor nesse momento aí de pandemia, de confinamento, de lockdown, ou de qualquer coisa que esteja acontecendo, é justamente trabalhar o Growth Hacking para novas soluções e para soluções empreendedoras. Sabe por quê? Porque nós, como pessoas, estamos muito suscetíveis a tentativas nesse momento. Então, quando você está acostumado a ver uma novela, não tem produção de novela, está repetindo uma novela. Eu acho que hoje consumidores estão mais suscetíveis a isso. A gente podia fazer, do jeito que a gente está fazendo aqui, um encontro que fosse presencial, que tivesse as pessoas e tal, mas não podemos. Então a gente vai de live mesmo, não é verdade? Cantores que estão fazendo show e tudo mais, não, quer dizer, não estão podendo fazer show, eles estão fazendo isso da maneira remota que podem. Então eu acho isso muito legal. Só que isso já é um processo que advém do marketing há algum tempo. Qual que é a melhor forma de chegar às melhores soluções? É colocar as pessoas, inclusive os consumidores, para trabalhar junto, porque muitas vezes eles não sabem. Então, e de forma construtiva, né, Bruno? Exato. Ficar olhando as coisas pelo lado pejorativo, né? Vamos pensar pelo lado construtivo, pensar que é para o bem, né? A gente não está... e são pessoas, são profissionais que estão ali, né? Não é qualquer profissional. E o meu trabalho, o seu trabalho, que são trabalhos consultivos, eles são muito de construção mesmo. Né? O que eu quiser é eu ser o consultor que algumas pessoas acham que eu sou, que eu tenho respostas para tudo. Eu ia cobrar muito mais caro se fosse assim. Não, eu falo que a gente não sabe nada. Né? O meu guru é o Sócrates, não o jogador, o filósofo, que falava, só sei que nada sei. E a gente vai buscar as respostas e eu vejo que as melhores soluções, elas são construídas coletivamente. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Uma vez eu cheguei num cliente, ele falou comigo assim, eu não gosto de consultor que já vem com a receitinha pronta e vem aqui só estabelecer a receitinha pronta. Eu falei, olha, eu tenho várias receitinhas prontas, mas aqui na sua empresa nós vamos fazer a sua receita. É isso aí. Né? Eu vou pegar as minhas várias receitinhas prontas e vou fazer a sua receita. Eu não vou pegar uma receita e falar, toma, essa é sua, não. Eu tenho várias receitinhas prontas e nós vamos construir a sua receita. Mesmo que ela já tenha funcionado em um estabelecimento parecido. Né? Exato. Né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar esse lado também dos meus clientes e tal, em estar ali aberto às novas soluções, né? A entender, às vezes, que se está dando certo, às vezes, para outras pessoas, ótimo, vamos repetir, né?
Que aí não precisa de ficar tentando aí. Eu acho que numa conversa nossa eu já comentei isso com você. Para que eu vou ficar testando se eu já sei, às vezes, o caminho certo a seguir, né? Mas tem coisas que não, a gente precisa testar mesmo e ver o que é melhor ali para o nosso cliente, né? E geralmente isso funciona para processos, mas não funciona para soluções. Ainda mais porque Exato. a gente lida com pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente atende pessoas. Então eu não sei você, mas o que me move são os desafios que eu ainda não tenho lastro. Eu adoro esse tipo de desafio. Mas eu sei que eu vou ter o fôlego, o gás e a experiência de buscar isso em algum lugar. Eu acho que isso o direito tem muito de empatia com a gestão. Quem olha de fora acha que o direito também é cheio de soluções prontas, porque tem a legislação, porque tem a regulamentação, né? E na verdade não é. Quando eu brinquei no início, que eu acho que, né, uma das coisas que me motivou bastante a não fazer direito e ir para a comunicação é porque eu sempre me julguei bastante criativo. E eu achava que no direito eu não conseguiria exercer criatividade. E não é, hoje eu vejo que não é verdade. Continuo não querendo me alçar voos aí no direito. Mas não é verdade. Acho que, inclusive, a busca de soluções jurídicas é um processo de criatividade. É um processo de aplicação de Exatamente. O criatividade. papel do advogado é justamente ser tão criativo que a gente tem que achar aí, né, na lacuna da lei, Claro, as claro. melhores soluções. Claro. E isso demanda, às vezes, muita criatividade, claro que expertise, né, dentre outros adjetivos que o advogado tem que ter, mas uma delas é a criatividade, às vezes, de trabalhar certos... a doutrina, né? Trabalhar aí, às vezes, a jurisprudência, a doutrina. Então, é muito bacana. Bruno, eu estou gostando desse tema só. Eu também. Nós vamos ficar aqui até o Instagram desligar. Não é? Pois é. Outro dia isso aconteceu comigo. Não deu tempo nem de dar tchau. Tem que ficar de olho no reloginho. Eu queria que você falasse também, indicasse aí pra gente alguns livros, né? Às vezes para o pessoal ler, né? Algum conteúdo aí bibliográfico, porque o pessoal pede muito. Carmela, você tem algum livro para indicar e tal? Então, depois, se você puder indicar aí algum livro. Tem mais alguma perguntinha aqui. Bruno, boa noite. Poderia citar um case bacana de estratégia de branding em escritório dentro de Minas Gerais? Vejo alguns casos em São Paulo. Peraí. Mas aqui, São porém, Paulo, aqui observamos uma resistência. Uma resistência. Eu vou. Bom, para não falar aqui, ó, como é que é o nome dela? Raquel. Ô, Raquel, olha só, para não falar também que eu vou ficar aqui, né, jogando confete nos clientes que eu já atendi. Mas vou falar porque também faz parte da minha família, enfim, eu contei no início que eu sou de uma família aí de juristas e magistrados e advogados. Tem uma empresa super legal aqui em Minas, que hoje é tocada pelo meu primo, mas que foi fundada pela minha prima, mãe dele, chamada Ius Natura. E o que significa? Desde sempre eles tiveram essa postura de trabalhar o direito voltado a questões ambientais, a questões naturais, e pegaram toda essa onda aí de empresas buscando posturas mais sustentáveis, órgãos de uma maneira geral, e acabaram pegando também essa onda. Por exemplo, Belo Horizonte foi uma das primeiras capitais do Brasil a abolir a sacolinha plástica, não sei se vocês lembram. Então, sim, vários estabelecimentos aí tiveram que, né, se adequar e Belo Horizonte também tem uma lei bastante restrita, até onde eu sei, e sei da pior maneira possível, né, o código de postura do município em relação a tudo. Por exemplo, eu dava consultoria para um salão de beleza que foi multado por causa do tamanho do toldo. Também já dei consultoria para uma marca de moda que foi multada pelo tamanho da autuada, na verdade, né? Pelo tamanho da placa. Então, existem essas questões e eu acho muito legal que ao invés de ter um nome genérico, como a gente estava falando, quando você bate o olho e chama Ius Natura, você já sabe exatamente o que
né, o que está acontecendo. Eu acabei de orientar um trabalho super legal pela Fundação Dom Cabral, lá em Blumenau, aliás, outra terra boa, também de um advogado que ele montou um negócio, não sei nem se bom, eu acho que a essa altura ele já registrou, mas a gente está falando entre amigos aqui, ele montou um negócio também que chama Use Medicina, na verdade é um aplicativo, de novo, né, ele faz parte ele é presidente de um grupo de escritórios voltados para o direito médico. E muito interessante. E é engraçado que ele fez um curso, uma especialização inteira em gestão, mas do primeiro ao último dia ele só respirou marketing. Porque ele viu as possibilidades. E ele é advogado e médico. Então, ele falou assim, marketing é o que vai me ajudar, e impressionante, assim, foi um dos melhores trabalhos que eu já orientei na minha vida, e até a surpresa justamente por isso, porque ninguém da área, eu acho que mais do que nunca ele conseguiu entender essas possibilidades e tudo mais, e até a última, você tem que entrar em contato com ele, mas até a última notícia que eu tive, o aplicativo dele estava indo para esses pitches de investidores e tudo mais, que esse é o primeiro do Brasil, voltado justamente para isso, para soluções. Então, se você é paciente e está tendo algum problema, né, da área clínica, você tem lá o acesso ao aplicativo. Ou se você é médico e tem que se defender de algum processo, de alguma acusação, também tem. Então, eles trabalham os dois lados. B2B e B2C, para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Bacana, muito legal. Possibilidades aí. O pessoal tá que comenta aqui e tal. O carro-chefe, né, da Casa Gestão Legal é a implantação e melhoria de controladoria jurídica. Então, o pessoal que está comentando, né, que acredito que o marketing interno é bem favorável para a controladoria sendo bem usado. Eu falo que é a comunicação, né, não só o marketing, então, mas a comunicação, ela é muito, enriquece muito qualquer setor, né? E por mais que a gente fale muito desse tema, da comunicação, da integração entre as áreas, né? Ainda é uma coisa que a gente vê que tem problema. É a questão da comunicação, né? Por mais que hoje a gente tenha aí pessoas tão desenvoltas, né, aí nas redes sociais e tal, quando a gente vê que às vezes internamente dentro das empresas, né, a gente tem certa dificuldade e carência aí na comunicação. Sim. Tem um pouco a ver aí com o tema, Bruno? Demais. E o que eu tenho percebido aí, Carmélia, é que vários escritórios de advocacia, sobretudo os voltados para direito empresarial, eles têm montado uma área de marketing interna. E eu inclusive, tenho duas grandes amigas que trabalham em áreas de marketing de departamento, de escritórios de advocacia. E eu acho que é uma saída muito inteligente, sabe? Eu acho que já é uma saída mais atual. Porque o que acontece? Como durante muito tempo no Brasil, e somos todos cúmplices disso, propaganda até se confunde, né? As pessoas confundem marketing com propaganda, porque propaganda já foi durante um tempo a ferramenta de comunicação mais utilizada. Eu mesmo me tornei publicitário porque eu sempre adorei propaganda. Eu, quando era criança, e é engraçado que as minhas filhas hoje, apesar de que hoje a propaganda pune, elas adoram propaganda. Eu achei que eu tinha dado um presente para elas esses dias que eu assinei o YouTube Premium para elas, porque elas ficam vendo vídeos e toda hora o vídeo é interrompido. E elas vieram reclamar, falou, sumiu a propaganda do Magalu, sumiu. Falei, olha que interessante, eu achei que estava incomodando, né? Mas a gente adora propaganda. Olha quantas vezes por semana a gente é impactado, ou por uma propaganda antiga, um jingle que ficou na nossa cabeça, ou a gente lembra de alguma coisa por causa de propaganda. Então o Brasil, parece que culturalmente sempre adotou e adorou essas questões. Então, como eu disse, outras áreas ficaram de lado. Só que durante muito tempo também, a inteligência de marketing ficou bastante concentrada por alguns segmentos nas agências. Eu falo porque eu já trabalhei em agência. Então, é muito ruim, por exemplo, se um escritório de advocacia contratar uma agência de comunicação, primeiro que talvez não seja muito rentável para a agência, porque não pode trabalhar muito com mídia,
né? Ou quase, praticamente não É, pode trabalhar com mídia. Então, às vezes, a agência vai prestar um serviço, no caso, o próprio nome já diz, a agência faz o agenciamento entre o planejamento estratégico e a execução. E aí, o que eu já vi acontecer, não só no campo jurídico, mas em vários campos, é a terceirização estratégica para uma agência que muitas vezes, claro que algumas dão conta, mas muitas vezes elas não dão conta e aham, não tem que dar. Então, essa internalização da gestão de marketing, ela já é uma tendência mundial. Por exemplo, Unilever, Coca-Cola, grandes empresas, Samsung, estão passando a trabalhar com um time interno e trabalhar menos com as uhum, agências, ou trabalhar com as agências para execução de campanhas ou para projetos especiais. E no direito, como ainda é muito novidade, eu tenho visto isso, que é a uhum. estruturação interna de uma área que cuida de marketing e comunicação e, em geral, cuida do relacionamento com os clientes. O que eu Isso acho aí. ótimo. Hoje os escritórios estão investindo muito hoje no marketing interno. Eu acho que, assim, pouquíssimos escritórios que eu já passei que não tem um setor de marketing dentro do escritório. Sim. Agora, vamos aproveitar o momento até para Isso aí. valorizar. Porque o que acontece não adianta ter uma equipe de marketing, que é o que eu vejo às vezes. É um investimento estratégico, é um investimento de gestão como qualquer outro. Dificilmente um escritório que tem um faturamento alto vai ter uma pessoa que seja financeiro, RH, contabilidade, não é? Por que o marketing pode? Aham. Outro dia Não, a não vai pessoa ter me suficiente mandou, nunca. falou assim, me indica aí, né? Acaba que, por eu ser professor há tanto tempo, em tantos lugares, eu tenho uma rede super legal de ex-estudantes e de hoje amigos e pessoas que eu conheço. Me indica uma pessoa aí. Aí ela mandou uma vaga. Gente, não era uma vaga para uma pessoa. Não, eu devolvi. Não, e ele ainda falou Era assim, ó, para não, agir. ele falou assim, é, e você sabe quem é. Ele falou assim, ó, eu tô querendo colocar uma pessoa de marketing lá no escritório. Eu vou te mandar o perfil da vaga. O perfil da vaga era um livro de marketing. Era o sumário de um livro de marketing. Para uma É. pessoa. E ele falou, me ajuda aí. E aí falou um salário, sei lá, imagina, R$ 2.500 tá bom? Eu falei, por Eu já dia? vi muito Eu disso. falei, por dia? De quê? De orçamento para investimento? Isso aí? Porque Carmélia, aí, vamos falar de verdade, não vai trazer resultado. Eu falei, É. primeiro, se eu conhecer essa pessoa e que tope fazer isso por R$ 2.500, ou eu trago para trabalhar comigo, É ou isso eu faço um aí. coaching se eu gostar da pessoa e falar, olha, não faça Para isso. ela arrumar o melhor. Ou então eu vou apresentar a Lei Áurea, que eu acho que é uma lei que foi esquecida aí para, né, mas né, Para certas mas profissões. brincadeiras à parte, sabe? E não é corporativismo, mas é porque, gente, não tem como. E era desde assim, ó, cuidar do relacionamento com os clientes, cuidar do cadastro dos clientes, cuidar do gerenciamento de processo, cuidar dos prazos de entrega, gerenciar as mídias e redes sociais, cuidar de peças de comunicação. Era uma série de funções. Depois, requisitos. Ser formado, saber softwares gráficos, software de monitoramento, software de pesquisa, software jurídico. Eu falei, gente, né? Só faltava o quê? É. Vender, fazer carreto, ser Uber, vender Rinodê, né? Sabe? Assim, Captar cliente. captar Só ficou faltando cliente, captar o cliente e colocar dentro do escritório. exatamente, desenvolver peças jurídicas de defesa. Cara, não tem É. como, sabe? Não tem como. Aí, de novo, não tem marketing que sirva. E Uhum. essa não foi a pior, porque na pior que eu já ouvi foi o seguinte: estou querendo montar uma área de marketing lá no meu escritório. Legal. Você não tem um estagiário aí para me indicar? Uai, uma área Não, como mas aí eu estagiário. falo assim, estagiário de quem? Porque o estagiário, inicialmente, a função de ter um estagiário é fazer com que ele aprenda. Ele vai aprender com quem? Isso. Não é? Não, ele vai fazer sozinho. Ele vai aprender ele com ele mesmo, Não, então essa buscando história, sozinho, dando esquece, cabeçada. essa história de cheap labor, né? E aí depois, aí tá bom, aí já vi, montou a área, aí quando muito montou,
com um profissional e um estagiário, tá? Aí eles, primeira coisa, então vamos fazer um diagnóstico, área, né? vamos fazer um planejamento e tudo mais. Aí apresenta uma proposta. Então fala, ó, a gente precisa do orçamento tal, para quê? Para a gente mexer no site, para a gente melhorar o posicionamento digital, fazer umas campanhas, criar conteúdo, contratar pode, né? Contratar uma agência para produzir conteúdo e tal. Aí o dono do escritório virou para eles e falou assim, não, mas espera aí. O dinheiro que eu tinha para investir, eu já investi em vocês. É isso aí, o investimento foi você. Uai, É isso aí. mas, né, aí não tem como, sabe? Aí não tem como. Aí não adianta chamar a controladoria, não adianta chamar a Carmélia, não adianta chamar a casa, porque é aquela história, gente. É investimento. E o Carmélia, o tanto que eu ouço assim, quanto que você acha que eu devo gastar de verba de marketing por mês? Eu falei, 0. Falou, por que 0? Você acha que eu não devo investir em marketing? Eu falei, agora você falou certo. Porque se você gastar, no segundo mês você vai cortar, porque aí vai virar despesa, não é? Então... É o que o Vitor está falando aqui, né? A maioria dos escritórios vê, às vezes, o marketing, assim como a controladoria, como uma área de custo, né? Não uma área de ganho, né? Claro. Não está gerando receita, né? Claro, claro. Não, e aí eu falo, né? O contrário também. Hoje, aqui na Slap, a gente foi mandar um contrato que a gente fechou com uma empresa grande. A minuta veio deles. Quando é assim, né? Sabe qualquer jogo de baralho que você olha para o outro lado e fala assim, não interessa a mão que eu tenho. O outro lado tem mais. Sabe como? Abraço pro meu cunhado, né? Falando em baralho. Então, eu falei, cara, veio do jurídico deles. Eu sou publicitário. Meu sócio é designer. Falei, o que nós vamos fazer? Cara, o que você acha? Tá bom isso? Eu falei, eu? Não sei, eu posso tentar psicografar meu avô aqui e ver se ele, né? Não, o que a gente fez? A gente submeteu. A gente submeteu a um advogado. E depois a gente perguntou, quanto que é? Quanto que é o quê? Para fazer a análise do contrato para nós. Não, isso não vou te cobrar por causa disso. Tá, tudo bem que a gente usa os amigos para isso, né, Carmélia? Não, mas eu falei, não, mas eu faço questão de te pagar. Você fez o seu trabalho. Não, isso aqui é bobagem. Não, minuta desse, 3 páginas e tal, não tem problema, não tem melindre nenhum. E a gente também não estava desconfiando da empresa. Mas é só por quê? Porque... E eu entendo isso, sabe? E é engraçado, já que a gente está falando dessa questão, né? Outro dia eu falei numa sala de aula que, desde que eu me tornei empresário, eu tenho sido muito cético quanto a essas questões. Eu falo isso muito quando eu dou aula de digital, sabe? O pessoal achar que tudo na internet é gratuito. Então, assim, nossa, mas você paga o seu pacote Office? Nossa, mas você paga, por exemplo, eu uso o Acrobat. É um investimento pago. Mas você paga isso? Pago. Mas por quê? Porque, gente, são serviços. Depois, quando você vai colocar o seu preço, não é? Se tiver alguém fazendo o que você faz gratuitamente, você não vai conseguir cobrar nunca. Ou pela metade do preço que você cobra e tal. Então, eu acho que tem essa questão também, sabe? Eu acho muito legal áreas como direito buscarem aí a gestão, a controladoria, consultorias na área empresarial, marketing e comunicação. Acho fantástico. Mas eu acho que tem que ter uma valorização desse tipo de serviço também. Então, se vai ser incorporado, existe sim, existe um piso salarial, existe uma tabela. E outra coisa, eu não sei como é que hoje uma empresa não trabalha com metas, não trabalha com participação nos lucros, não é? Que às vezes é exatamente isso. Por quê? Porque o marketing ele tem o marketing ele anda de braço dado com vendas. É isso aí. Antigamente tinha uma rixa muito grande. Não, tem empresa que fala assim, não tem departamento de marketing. Você vai ver, não tem departamento, mas pratica marketing. Através de quem? Da área comercial, sobretudo. Da área comercial, exato. Tem um monte de pergunta aqui, né? Olha que legal. Com a área comercial. Tem perguntando aqui, mas no caso de escritório pequeno? No caso de escritório... Até 10 profissionais. Não, no caso de escritório pequeno, muitas vezes a demanda não vai ser, porque
quem me mandou isso foi um dos maiores escritórios que eu conheço. Uhum. Olha Entendeu? aqui, mas o escritório que advoga apenas para empresa, rede social que vale a pena, eu acho que é apenas LinkedIn. Aí. Não, mas aí a gente já está falando lá na ponta, sabe? É. Eu acho assim, gente, Uhum. não adianta. Tem que fazer o planejamento. É a mesma coisa que me colocar para elaborar uma peça jurídica. Eu não vou saber. É porque o pessoal acha que é menor, não é? Que traçar estratégia de Uhum. marketing é fácil. Gente, fazer isso, ir para execução, não, vou usar o LinkedIn, tá bom. Então eu vou criar um grupo lá, vou criar um anúncio, vou fazer um webinar. Pode dar resultado nenhum. Porque quem falou É. que a estratégia. Outra coisa, vai fazer essa estratégia. Tem conteúdo para sustentar essa estratégia? Não. Quem vai produzir esse conteúdo? Ah, que sejam os advogados. Ótimo. Quem que vai gerir esse conteúdo? Quem que vai trabalhar essa linguagem para poder fazer chegar nas pessoas? Essa que é a grande questão. É. Então eu falo que isso, porque por marketing não ser uma profissão, não ser profissionalizado, não existe um curso que seja uma graduação de marketing, não existe um sindicato, não existe uma ordem dos profissionais de marketing do Brasil e tal. Talvez justamente por Uhum. isso a gente ainda peque com essa questão. Parece um trabalho operacional, parece um trabalho acessório, sendo que se não tiver a inteligência e a estratégia de marketing, não funciona. Não Não vai. funciona. Não vai. Senão Vai. a gente não estava aqui. Agora, baseado nessa pergunta, que é bem, inclusive, ótima pergunta, olha que oportunidade de negócio tem aí, do mesmo jeito que você viu a oportunidade da casa. Um escritório que não seja uma agência, mas que seja uma empresa especializada em marketing para escritórios de advocacia. Quem que é o Uhum. público-alvo? Pequenos escritórios, que às vezes não conseguem pagar uma pessoa para estar lá, mas conseguem pagar um grupo remoto para poder desenvolver esse tipo de solução. Eu falo que nós todos somos Isso aí, ó. privilegiados, Carmelli, porque a gente conseguiu o que somente 8% da população brasileira consegue, que é ter acesso a um curso superior, sabe? E eu acho que muitas vezes o nosso erro é ficar procurando emprego, quando na verdade o que muitas vezes sobra na nossa área é trabalho. Eu falava isso muito quando eu Uhum. era professor de universidade, sabe? Falava, ó, não forma aqui, não sai procurando emprego, não, sai procurando trabalho. Porque ao invés de ganhar os R$ 2.500 para fazer função de um departamento inteiro, você consegue ganhar 6 atendendo 5 empresas e você cria uma expertise que tem essa demanda e não tem quem faça internamente, mas tem que ser orientado para resultado. É Isso engraçado, aí. né? Você fez isso, eu fiz isso. O pessoal tem medo de empreender, É. não é? É porque parece que não é a cultura, né? Não É, é a pois é, cultura, às pois é. vezes, do brasileiro. Outro dia alguém falou comigo, nossa, tem 14 anos que você presta consultoria, você não, você não sente falta de estar no mercado, não? Mas eu tô. Falei, 400 empresas Como? atendidas depois de todos os segmentos, que vai de barrinha de cereal para cavalo a lingerie, isso é não estar no mercado? Pensa bem, não é? Eu podia É a estar, cultura, né? né? Eu A podia estar. mentalidade ainda. Eu falei, não, tem É. 14, realmente, tem 14 anos que eu trabalho na mesma organização. Eu poderia ter muita experiência e expertise no que aquela organização se propõe a fazer. Mas eu preferi outros caminhos. Não estou falando que é melhor ou pior, eu estou falando que é uma opção, não é? Uhum. O que mais que A tem aí? Amanda aqui, ela fez um comentário que é bem parecido com o meu caso, né? Quando ela citou aqui um exemplo de escritório pequeno, de 10 pessoas e tal, por exemplo, a casa é uma empresa pequena, né? Assim, de pequeno porte. E aí ela fala assim, que acha dificílimo, às vezes, né? Olha aqui, ó, sendo com um profissional, mas questionei em relação à colocação de terceirização versus ter uma área interna em um escritório pequeno. Né? Então, é aquela questão entre eu ter a área de marketing, que é ter o estagiário, né? O Uhum. estagiário de marketing aqui, ou em contratar, às vezes, uma empresa terceirizada. Amanda, eu te garanto que eu não estou vendendo meu peixe nesse exato momento. Mas se você quiser, eu te vendo ele depois.
O que acontece aí é que tem um hiato. Porque, olha só, o que faz falta? Pensa, você tem um escritório pequeno. Você precisa criar uma estratégia, uma inteligência de marketing antes de você contratar uma agência ou antes de você contratar uma pessoa. Essa que é a grande questão. E você pode fazer isso em momentos distintos. Então você contrata, por exemplo, uma empresa que dá consultoria, que dá mentoria, para preparar a sua estratégia de marketing. E depois você contrata uma agência ou mesmo uma pessoa para executar essa estratégia de marketing. É isso que muita gente, inclusive, Carmélia, não sabe. Tem muita gente que confunde a gente com a agência ou com a execução. A gente não faz, mas a gente prepara para quem faz. E com isso a gente está otimizando os resultados, entendeu? Essa que é a grande questão. E aí você mais acerta do que erra. Claro, claro, claro. De novo, a mesma empatia com a controladoria. É o quê? É um processo, uma processualização para encontrar as melhores soluções, mas foi o que eu comentei com você na nossa última reunião. Falei, você tem hora de ir embora, eu também quero ter. Então, se o seu trabalho dura 3 meses, o meu dura 3, dura 4, dura 2. E eu falo, eu não quero que, né, a gente tem aqui como um princípio aqui na empresa. Eu não quero que nenhum cliente dependa da gente. E eu não quero criar esse fio eterno de que eu bato o escanteio e vou lá na área cabecear, não. Até porque isso é ilegal, não vale o gol. Essa analogia é péssima. São 2 toques, o gol não vale. Entendeu a questão? Então, muita gente não sabe disso. E outra coisa também, que eu acho que é um desafio para nós, quando fala consultoria, o pessoal pensa um monte de coisa. Que é um valor muito alto, ou que é alguém que vai chegar lá mandando, vai mandar todo mundo embora, né? E, na verdade, não é isso. A consultoria ela faz parte justamente para trazer um olhar externo, trazer uma expertise e trabalhar com resultado. Porque a gente é orientado por resultado. O que faz um cliente seu te indicar para outro? O resultado que você deu lá. Né? Ou o resultado final, ou o resultado em processo. Eu adoro quando meus ex-clientes falam assim, nossa, ele chegou aqui, estava uma zona. Ele ajudou a gente a organizar e centralizar e fazer aquilo e tal. Então, assim, precisava de alguém chegar. Tem hora que eu falo, gente, vocês podiam ter feito isso sozinhos, vocês não precisavam ter me chamado, não, mas já que vocês me chamaram, vamos fazer. Mas não é o nosso negócio, né? Exato. E a gente tem várias outras atribuições, né? O escritório está ali focado muitas vezes na parte técnica, nas doutrinas, jurisprudências, no pessoal, nas contratações e tal. E não é a área deles, né? Sim. O marketing não é a área deles. E aí, se aventurar muitas vezes nessa área não é o mais indicado, né? Ô Carmélia, você já recebeu proposta de algum cliente seu? Proposta? Já. Já, né? Eu também, e eu já aceitei. Já. E foi a pior coisa que eu podia ter feito. Porque durante o período eu aceitei. Sabe por quê? Porque chegou uma hora, eu entrei. Aí com 3 meses, eu fiz uma reunião com ele e falei assim, sabe o que a gente está precisando? De um consultor. A gente está precisando de uma visão externa. Ele falou, mas e você? Eu falei, agora eu estou interno. Agora eu já peguei todos os vícios, agora, sabe? Eu desfoquei disso. Eu tô aqui todo dia. É engraçado, né? Não dá para viver esse papel duplo. Não dá. Aí ele falou, então vamos fazer uma coisa. Eu te demito e te contrato como consultor. E assim foi. Isso aí. Mas é justamente isso. Por quê? Não é que a empresa tinha viciado ou tivesse uma dependência, não. É porque o meu trabalho como consultor não terminou. No dia que eu falei, você precisa de uma pessoa mais sênior para gerenciar seu marketing. Ele falou, que tal você? E eu falei, por que não? Aí depois eu pensei. E aí eu esqueci. Porque ele falou, vamos fazer o seguinte, eu já te pago tanto. E na época eu estava prestando consultoria sozinho, eu não tinha nem sócio. Eu já te pago tanto, eu completo tanto, vira um salário, você tem participação. E eu já conhecia a empresa por dentro, né?
Então eu sabia quanto que a empresa vendia, eu já estava vendo os processos acontecendo, eu falei, pô, vou. E foi a pior coisa que eu fiz. Porque aí sumiu o consultor. Parei o trabalho no meio, e a gente recuou, voltou, e tomou um monte de medidas que se eu tivesse feito como um funcionário dele, talvez ele não tivesse aceito. Exato. Entendeu? Ou como se eu tivesse comprometido lá no dia a dia, sabe? Não é? Isso aí. É interessante. Ô, Bruno, eu acho que daqui a pouco nós vamos cair, viu? Mentira, tô brincando. Eu tenho que ir ali pegar o livro, não esqueci não, que eu vou fazer indicações. Eu só vou te pedir para ir ali na biblioteca ali pegar. Não, mas depois também, se você quiser, você me passa que aí a live vai ficar salva e aí eu posto também as indicações. A primeira, assim, o primeiro caminho de indicação que eu dou é o seguinte: existem vários livros, como eu disse, de marketing jurídico, mas eu começaria lendo livros de marketing de relacionamento. Tá. Tem um, eu vou te passar a referência, tem um muito legal que você vai ler e vai falar, gente, o cara que escreveu isso aqui estava lá dentro do escritório. Nossa, impressionante como é que tem isso, como é que não tem aquilo. Que encaixa. Eu acho que é a vertente do marketing que tem mais sinergia com o meio jurídico, sabe? Ótimo. Isso aí. Bruno, eu acho que vamos encerrar, depois a gente marca outra para a gente continuar aí esse bate-papo gostoso. Super prazer. Espero que todo mundo tenha gostado, né? O pessoal aí interagiu bastante, fez bastante perguntas. Eu queria que você deixasse seu contato também, se alguém tiver interesse, né? Ou quiser fazer mais perguntas, falar com você aí. Claro, maravilha. Tá bom? Bom, pode começar me seguindo aqui no próprio Instagram, Bruno da Slap, porque a Slap é a empresa da qual eu sou sócio. A gente presta assessoria, mentoria, consultoria para qualquer tipo de organização. E a gente também promove treinamentos, workshops, faz palestras. Então, quem quiser também conhecer um pouquinho, o nosso site é slaptalks.com.br. A gente também faz podcasts para quem gosta de escutar. Não tem nada melhor do que fazer uma faxina, lavar prato e tudo mais escutando um podcast. Os nossos têm em média 40 minutos. Essa quarentena, então, mais tem. É legal, né? E depois para quem estiver aí dirigindo e tudo mais. Foi super prazer, Carmélia. Pô, uma amiga de longa data aí, agora a gente parceiro de trabalho. Eu que agradeço aí. Espero que tenha sido legal aí. Obrigado a todos que participaram. Dei sorte aí com a sua agenda, né? Do feriadinho. Feriado em São Paulo, eu estaria virtualmente lá hoje. É isso aí. Pois é. Nós que demos sorte aí de você poder participar conosco e compartilhar conosco aí seu conhecimento. Putz, maravilha. Muitíssimo obrigada, Bruno. Valeu, gente. Já ia me esquecendo. Toda segunda-feira, o final das lives, eu faço um sorteio de uma mentoria. Então, eu vou só fazer o sorteio aqui rapidinho. Vamos ver para quem que você vai dar sorte aí. Muito bem. Mas olha só, hein? É isso aí, pessoal. Obrigado demais vocês terem tirado um tempo. A gente teve uma audiência rotativa aí. Cara, outro dia eu cliquei sem querer, caí na live de um cara que não é músico e ele estava tocando violão e só tinha eu na live. E para ir embora. Vamos lá. Eu também tô dentro, né? De repente eu ganho aí, ó. Tá, não. Ó, saiu a Débora, que já foi sorteada, a Carol. Zilda Guima. Vamos lá, Zilda, parabéns. Depois a gente entra em contato com você para a gente marcar a mentoria para quinta-feira. Bruno, muitíssimo obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço, valeu, até mais. Outro, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.